Honório Kutani foi intimado à Procuradoria-Geral da República por supostamente dizer que o coronavírus Covid-19 foi completamente derrotado. Como vocês bem podem ver, este print que mostra aqui, eu não sei se esse grupo é da igreja dele ou os fiéis que criaram, mas um dos fiéis aqui escreve o seguinte: oremos, irmãos, pai foi intimado a ir à Procuradoria-Geral da República hoje por conta destes pronunciamentos. É justamente sobre este pronunciamento. Vou dar um play aqui. O coronavírus, o Covid-19, já foi completamente derrotado. E não se preocupe mais com ele. Onde ele diz que o coronavírus, o Covid-19, já foi completamente derrotado e não se preocupem mais com ele. Ou seja, ele estava a transmitir uma mensagem, segundo ele, alegando que Deus deu-lhe uma profecia, uma visão ou revelação. E este vídeo circulou, tem cerca de 30 minutos, circulou muito na internet. E isso fez com que ele fosse intimado à Procuradoria-Geral da República. E depois dele ser intimado, fez um vídeo e postou em seu canal no YouTube. Eu farei a questão aqui de compartilhar, onde ele passou a desmentir o que ele acabou por dizer. Vejam. Após termos ouvido sobre o vídeo a circular nos WhatsApps, veiculando uma informação deturpada, descontextualizada Mas que informação deturpada ou descontextualizada foi essa? Se nós, para todo aquele que raciocina, consegue perceber justamente o que ele disse. Vejam o que ele disse. O coronavírus, o Covid-19, já foi completamente derrotado. Não se preocupe mais com ele. Eu desfiz os planos do maligno, os planos do inimigo, por causa do meu amor por vós e por causa das vossas orações incessantes. Se diz o Senhor. Não deixem a mídia mundana. Após ele ser intimado, aparece agora então dizendo que aquela informação era deturpada ou descontextualizada. E acima de tudo manipulada para desinformar, desencorajar a sociedade civil e os crentes sobre as medidas de prevenção que devem ser tomadas no período em que nós estamos. Na verdade, quem desinformou e quem desencorajou foi justamente ele. Como vocês podem ver no vídeo, ele diz que nós não podemos ter mais medo, ou seja, que o coronavírus já foi destruído completamente. Então, quem está a desencorajar e quem está a desinformar são as pessoas que partilham essa mensagem, ou foi justamente ele que desinformou e que desencorajou as pessoas, alegando que não podem ter medo? Se aquele trecho de vídeo de 30 segundos não fosse compartilhado em redes sociais, sabe qual seria a mentalidade dos crentes dele? Estariam despreocupados a respeito deste assunto, porque o seu apóstolo aqui nesse caso acabou por afirmar que esse vírus já foi destruído. Então, para que ter medo de algo que foi destruído? E após ele ser intimado, veja que agora ele vai mudar do discurso. Antes não apelava a favor desta pandemia, mas agora vai passar a apelar a favor. Vejam. Nós como igreja vimos para nos distanciar da má interpretação feita por parte dos que fizeram esse vídeo, que ele não reflete a ideia original do contexto no qual ele foi tirado, que é uma profecia da parte de Deus como resposta às orações dos 6 dias de jejum e oração. Bem, o contexto que foi tirado é uma resposta de 6 dias de jejum e oração. E esta profecia diz respeito ao quê? Que este vírus foi completamente destruído. Ou seja, que segundo ele, acabou por afirmar que Covid-19 fora completamente destruído. Agora eu pergunto, quem estava a desinformar as pessoas aqui? Será que são os que andaram a compartilhar este vídeo? Será que dentro desses 30 minutos a gente não consegue perceber justamente a mensagem transmitida? Precisamos do contexto? Há coisas que é necessário sim um contexto, mas há coisas que, por mais que exista um contexto tão vasto,
o contexto tão pequeno nos leva a entender justamente a mensagem que ele procurou transmitir. Aqui não precisamos de um contexto tão vasto. O que ele disse é justamente aquilo que está ali. E foram eles que falaram isso. Ninguém acrescentou, ninguém manipulou nenhuma voz, ninguém manipulou uma ideia. Foi apenas um trecho do vídeo aonde dá para entender que ele está a ler uma carta que dá a entender que Deus falou para ele em sonhos, profecias ou revelações, sei lá, que este vírus está completamente derrotado e que as pessoas não deveriam se preocupar. Agora eu pergunto, a gente precisa de que contexto para entender isso? O que a igreja fazia para que Deus iluminasse as nações do mundo e o nosso lindo, maravilhoso país Moçambique. Portanto, esta é uma mensagem que endereçamos aos crentes em particular e à sociedade civil no geral, para que compreendam que esse é um vídeo manipulado, não reflete as ideias originais de Deus e nem da nossa igreja. Portanto, bem, se o vídeo é manipulado, quais seriam então as ideias originais de Deus ou da igreja? Se esse vídeo é manipulado, qual seria uma ideia que ele poderia vir a dizer, a contradizer o que ele já anteriormente havia dito? Ou seja, se ele acabou por afirmar que o coronavírus está completamente destruído e que nós não podemos ter medo, e não só, ele foi um pouco mais além dizendo que nós não podemos dar ouvido ao que a mídia diz, ou seja, que devemos dar ouvido ao que ele disse, não o que a mídia vai nos dizer. Porque se nós formos a ver, a mídia a cada dia relata os números, as estatísticas aumentando a respeito desta pandemia. Este senhor, após ser intimado, agora já contradiz tudo aquilo que ele afirmou ou acabou por afirmar no vídeo anterior. Agora nós veremos que ele mudou a tática, porque este vídeo é mais apelativo para que as pessoas se previnam do coronavírus, desta pandemia. Agora, se eles apelam para que as pessoas se previnam, agora eu pergunto, será que este vírus foi destruído? E se foi destruído, por que eles estão a fazer um apelo agora? Quem está-se a contradizer aqui? Será que são as pessoas ou ele mesmo é que está-se a contradizer? Também sigam as recomendações do Ministério da Saúde com relação à prevenção e todos os métodos que estão a ser aconselhados pelo Ministério da Saúde, e que não haja ninguém a desencorajar o esforço desses profissionais, o esforço do nosso governo em combater esta pandemia. Eu vejo que a única pessoa que desencorajou foi justamente ele. Creio eu que desencorajou toda a igreja dele. Se ele não fosse intimado, este vídeo não seria feito. Se ele não fosse intimado, ele não estaria a falar essas coisas hoje. Está a falar tudo isso porque foi intimado, porque ele mesmo desencorajou. Nós que somos espirituais, vamos orar, vamos interceder, vamos jejuar, e os técnicos profissionais que são qualificados e treinados para trabalhar no terreno com esses assuntos, eles também vão estar lá a fazer a sua parte enquanto nós oramos. Agora está a falar que existem técnicos profissionais que são qualificados para poderem trabalhar no terreno, mas antes ele se mostrou como o sabe tudo. Vocês lembram que através da palavra corona ele chegou a concluir que aquilo era marca da besta? Agora ele se curva à medicina, mas antes nós não víamos isso. E se formos a ver, em nenhum momento das lives o apóstolo procurou incentivar justamente a nós procurarmos ouvir o que os médicos têm a dizer. E sim, ele procurou incentivar, fazendo com que a igreja procurasse ouvir o que ele tem a dizer. Mas agora trocou tudo, trocou completamente tudo, trocou tudo. Eu sou a doutora Eugênia, sou filha do Ministério. Estou aqui para falar do coronavírus. O coronavírus são vírus que causam doenças respiratórias e que afetam... Antes vocês conheciam a querida doutora Eugênia? Não. Passaram a conhecer ela hoje. Agora por quê? Porque as coisas cheiraram mal para este apóstolo.
Eu vejo que ao invés dele vir e querer lançar culpa nos internautas, ele deveria ser humilde em poder pedir perdão ao povo moçambicano, porque foi justamente ele que procurou desinformar o povo. Não foram intimados as pessoas que compartilharam a mensagem, e sim ele, o autor da mensagem, porque dentro da mensagem ele trazia conteúdos que desincentivavam as pessoas a se prevenir desta pandemia. Porque se eu ouço de alguém que eu confio dizer que este vírus está completamente derrotado, então por que eu tenho que me preocupar? Por que eu tenho que usar as máscaras? Veja só, agora a doutora está a nos orientar o que nós devemos fazer em meio a esta pandemia. Mas por que esta doutora não apareceu antes?